dele, sobre a família dele, o lar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Manifesta a tua glória e o teu poder, para que venha a ser feita a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, desde já nós te louvamos e já te agradecemos por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Até 1h da tarde. Glória a Deus. Quando vem outros eu falo, tem meia hora, 40 minutos. Agora sou eu aqui, aí eu estou vendo 1, 2, 3, 4. Tem um louvor que diz assim: eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Amém? Deus é maravilhoso, Deus é lindo, né? E que bom que nós tivemos forças para estar aqui, porque a igreja toda era para estar e ouvindo essa palavra que é sobre oração, Mas nós podemos, né? Nós somos brasas, nós podemos estar acesos ou apagados para inflamar, né? Para incendiar o braseiro, incendiar toda a igreja, incendiar as redes sociais, na nossa família, a nossa casa, e aquilo que nós estamos ouvindo, então, levar para outros irmãos. E essa semana não, nós estamos fazendo o curso de Homem ao Máximo, Mulher Única. E no curso de Homem ao Máximo, ele enfatiza bastante sobre oração para os homens, sobre orar com a família, sobre orar com a esposa, orar com os filhos, orar com a sua família. Está sempre enfatizando sobre isso. E isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque a gente vai revivendo e trazendo à memória a palavra de Deus, vai colocando a palavra do Senhor, vamos relembrando, né? E eu tenho feito isso, eu tenho orado com a minha família, eu tenho orado com a minha filha, com a esposa, e eu tenho um testemunho ontem da minha filha, né? Ontem, de manhã, no primeiro horário, ninguém quer ser incomodado, né? De chegar perto para estar orando logo no primeiro horário. Orar sozinho é uma coisa, agora vou orar com alguém, num sábado de manhã, né? Mas eu vi ontem que a minha filha estava agitada, e ela tinha um compromisso de handebol logo cedo na faculdade, mas ela tinha que estar 7:55 e já era 7 horas, ela já estava agitadona, né? E aí o Senhor falou, vai lá e ora com ela. E aí eu sentei lá na cama dela e comecei a conversar com ela sobre as coisas do Senhor primeiro, como ela estava com o Pai, como é que estava o coraçãozinho dela com Deus. E aí ela começou a se abrir e falar como que ela estava melhor, que está conversando com Deus, que está orando, né? E eu louvo ao Senhor por isso. E aí eu orei junto com ela, entregando o dia dela, para o Senhor livrar ela de todo acidente, para que os anjos pudessem ir à frente e livrar de todo o mal. E aí ela foi de manhã, quando foi mais ou menos umas 11:30, aí eu fui até a faculdade para pegar uma chave. Quando cheguei lá, ela estava com a perna em cima de um sofá lá, gelo na perna, e uns amigos em volta dela, né? E ainda ela perguntou, o pessoal da faculdade te ligou? Eu falei, não, ninguém me ligou não, eu vim aqui atrás de uma chave que eu não encontrei lá também, né? Enfim.
E aí, conversando com ela depois, ela realmente deu uma luxação na perna, num movimento que ela fez lá. As pessoas que fazem são os esportistas de finais de semana, né? Não faz nada na semana, chega no final de semana, está querendo, né? E aí é onde há contusão, porque não está alongado, não está fortalecido, mas enfim, a gente pode conversar sobre isso, eu gosto. Amém? E aí eu falei assim, filha, você lembra que nós conversamos de manhã? E ela falou assim, foi a primeira coisa que veio na minha mente, a oração. Então, assim, a oração, ela tem poder e pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Nós precisamos, como igreja, como família, nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos orar mais, nós precisamos separar um tempo de oração, um tempo de consagração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque muitas coisas querem nos desviar, muitas coisas querem tirar a nossa visão do foco, querem tirar a visão do foco do Senhor, né? Mas o ser cristão é isso, é contato com o Senhor, é comunhão com Deus, é conversar com Deus, e conversar com Deus e com aqueles que estão dentro da sua casa também, passando aquilo que nós estamos aprendendo, em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu separei alguns pontos para falar de oração. Eu ia falar sobre outra coisa, e aí de manhã eu estava vendo os materiais que a gente tem, lendo a palavra e tudo, e o Senhor, na hora que eu ouvi assim, sabe, quando clareia tudo, fala, é isso, o meu povo precisa orar, o meu povo precisa clamar, o meu povo precisa estar, sim, diante da minha face, em todos os dias, em todos os momentos, porque muitas vezes nós achamos que o orar, é o conversar com Deus, é somente quando nós estamos aqui na casa do Pai. Não é somente isso, meu irmão. Se você tem essa visão, se você tem esse pensamento, eu vou na igreja para orar. Não, você não vem na igreja para orar. Você acorda e ora. Você acorda e apresenta o seu dia ao Senhor. Durante o dia você está ligado no seu trabalho, você está ligado nas situações, mas os seus pensamentos estão no Senhor em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Então, oração o que é? É intimidade com o Senhor. Amém? E a gente tem um exemplo muito claro de um camarada que a todo momento ele estava orando. A todo momento ele estava orando. Quem que é esse camarada que orava em todo o tempo? Não, aqui ó, nosso irmão, Daniel ora pouco. Daniel aqui tem que orar mais, está falando da Daniel da Bíblia? Também orava. Mas tem o outro, nosso irmão mais velho. Quem é nosso irmão mais velho? Jesus, o que inaugurou uma raça, o primeiro, o primogênito. Em todo tempo você fala assim, Jesus, ele se afastou, Jesus foi para o monte, Jesus foi, saiu, se retirou para orar, e foi para o Monte das Oliveiras, e foi para o Getsêmani. Então Jesus, ele orava em todo momento. E nós sempre falamos que nós queremos ser igual a Jesus. Fala para o seu irmão, você quer ser igual a Jesus? Então ore. Então ore mais. Agora, quando a gente fala sobre isso, fala sobre Jesus e fala sobre esse exemplo de Jesus, e nós olhamos para nós, a gente nos sente assim, meu, que vergonha. Que vergonha, eu me ocupo com tantas coisas na vida e não separo. Eu separo um momento no meu dia, no seu dia, traz à sua memória o seu dia, o que você faz. O momento que você acorda, faz isso, faz aquilo outro, e aí você vai para o seu trabalho, e aí tem o seu trabalho, tem a hora do seu almoço, você se programa para tudo. Agora, aí você retorna para o seu lar, ou vai para a faculdade, ou vai para a escola, aí você retorna para casa. Retorna para casa, liga, tira a visão, e aí olha para tirar a visão, ou olha no celular, e perde lá meia hora, 1 hora no celular, fica lá, quando vai ver, meia-noite. Eu fiz isso já, Ontem mesmo, eu olhei assim, eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Era 11h30, quando eu fui ver, eu olhei no relógio, tudo 0. Eu falei, meu Deus, aí ó. Então, e aí a gente vai programando não,
a gente vai sendo roubado no dia. E aí aonde que entrou o contato com o Senhor? Aonde que entrou o contato com Deus? Aí entra nos momentos flechas, né? Quando acontece alguma situação, aí a gente lembra, Senhor, tem misericórdia, oh Deus, guarda, oh Jesus, obrigado. Mas aí, tomara que tenha pelo menos esses momentos, né? Mas na verdade, o Senhor, Ele quer que eu e você separe um tempo de oração. O Senhor, Ele quer que nós nos retiremos para orar. Fala isso para o seu irmão. Deus quer que você separe um tempo de oração do seu dia. Deus quer isso, meu irmão. Vamos lá para a Bíblia, palavra de Deus. Lucas 22. Lucas 22, a partir do verso de 39. Nada melhor do que a palavra. Nada melhor do que a palavra para falar aos nossos corações. É ela que nos alerta, ela que nos desperta, é a palavra de Deus que nos dá vida, é a palavra do Senhor que nos coloca para cima. E nos momentos de oração, você vai ver aqui que no decorrer da mensagem, que nos momentos de oração é necessário que você saiba da palavra de Deus. Por quê? Porque nós, quando oramos, nós oramos a palavra. Nós oramos a palavra. Por isso que é uma coisa ligada à outra, oração e palavra, oração e palavra, porque nessa semana mesmo eu sofri uma situação e aí logo eu lembrei da palavra de Deus. Acordei com um pensamento meio esquisito e aí eu lembrei da palavra do Senhor. Aí lembrei que lá em Gálatas 5,17 diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Na hora veio esse versículo, por quê? Porque eu estava sofrendo um momento de tentação, eu estava sendo tentado, e aí eu lembrei da palavra. Agora, se você não tem a palavra, e aí? Você vai orar e o Senhor vai ouvir sim, mas a palavra é que dá poder, porque quando você ora a palavra, o Senhor ele se encarrega de outras coisas. Amém? De todas as situações, porque tudo foi feito pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. Haja luz e luz se fez, não foi isso? Então nós precisamos declarar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Lucas 22, lá nós vamos ver o exemplo de Jesus, verso 39. Verso de número 39 diz assim, como de costume. Ponto, para por aí. Como de costume. Como de costume, presbítero José Carlos saiu para orar. Olha só, coloca o seu nome agora. Como de costume, o Daniel se retirava para orar. Fala o seu nome. Como de costume. Então, Jesus, ele não fala assim, às vezes Jesus se retirava e ele foi para o Getsemane orar, todo mundo sabe o que é orar, né? Conversar com alguém está ouvindo aquilo que você está falando, é comunicação. A diferença de oração e de reza, porque os católicos falam reza e os católicos também conversam com Deus, só está falando a palavra errado. Mas eles também conversam com Deus. Agora, nós também rezamos. Como que nós rezamos? Quando nós rezamos o Pai Nosso. Pai Nosso, e aí nós ficamos repetindo, então nós estamos rezando. Então, reza é repetição. Oração é conversa. Pergunta para o seu irmão, você quer orar ou quer rezar? Você quer orar, né? Nós como cristãos, a gente tem a oração do Pai Nosso. Mas nós temos a opção de rezar, de ficar repetindo uma coisa mecanicamente, e nós temos a opção de ter relacionamento, ter intimidade, conversar com alguém, conversar com o seu irmão maior, conversar com o seu pai, conversar com o Espírito Santo de Deus que está no nosso momento, no nosso meio aqui. Quando nós louvamos aqui, o pessoal estava louvando, fala assim, vem de novo, vem de novo. Muitas pessoas às vezes pensam assim, como vir de novo? Ele já veio,
Ele já veio, Ele está em nós, Ele mora em nós, mas na música fala assim, faz de novo, vem de novo. Por quê? Aí é o momento de manifestação do poder do Espírito Santo de Deus atuando no meio da igreja. Amém? Amém? Então, como de costume, o pastor Alessandro saía para orar, né? Como de costume, Jesus foi a um lugar, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então Jesus, ele se retirou. Da mesma forma nós precisamos fazer, se retirar. Eu não sei que momento do seu dia que você vai fazer isso. Eu preciso, você precisa fazer disso, se retirar. Por quê? Se você se retirar de todas as coisas, a sua Bíblia está no seu celular, né? E se a Bíblia está no seu celular e você sabe que vai te tirar a atenção, ou você tira o pacote de dados, tira tudo fora e vai, e desliga, deixa funcionando a sua Bíblia, ou você leva somente a sua Bíblia para o seu canto de oração. Por quê? Quando você separar esse momento, o seu lugar secreto de oração, vai ter coisas querendo te impedir em todo o tempo, vai querer que você pare. Principalmente quando você decidir separar, porque o inimigo ele vem tentando te roubar desse tempo. Então, faça isso em nome de Jesus. Então, como de costume, Jesus foi para um lugar. Jesus foi para onde? Ele se retirou para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos fizeram o quê? Foram orar juntamente com ele, né? Os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, e lhes disse, orem para que não caiam em tentação. Essa criança aí, irmão, já machucou o nariz, hein? Olha lá, cuida dessa criança aí. Leve ele lá para o fundo, que a igreja toda está olhando para ele e está tirando atenção aí. Você quer ver a oração ou quer ver o Denis? Amém? Glória a Deus. Está feliz, né? Isso é bom. Nós precisamos ser como criança, viu? Precisamos ser como criança, senão nós não vamos chegar no reino dos céus. Vamos lá? Então, orem para que vocês não caiam em tentação. E lá no livro de Mateus também fala a esse respeito de Jesus quando se retirou para o Getsemane, lá no 26, a partir do 36 ao 46 também fala. Aqui fala para que vocês não caiam em tentação. Lá no livro de Mateus está falando assim, vigiem e orem. Então, quando o Senhor fala assim, para que vocês não caiam em tentação, porque a tentação, ela chega na minha e ela chega na sua vida, meu irmão. A tentação, ela é comum aqui nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Agora, para que a gente não caia em tentação, isso eu falo para mim e para cada um de nós aqui, nós precisamos estar vigilantes em todo tempo. Em todo tempo nós precisamos estar em oração com o Senhor, em comunicação com o Pai. Porque quando você está em oração, a tentação vem, você está lembrando do Senhor, você está lembrando da palavra, você está lembrando de tudo de Deus. A tentação veio e dá vontade de repente de você xingar, ou de você olhar, ou de você explodir. Você vai estar em comunhão com o Senhor. Então você vai estar vigiando. Se você estiver vigiando e orando, a tentação ela pode chegar, mas ela não vai ficar em você. E ela chega na gente, viu, irmão? Ela chega. Chega porque chegou em mim essa semana. Então ela chega em você também. Não é diferente. Chega para todo mundo igual, né? O meu pai uma vez falou assim para mim, é igual um vaso que está transbordando, né? Transbordando de água. Você já colocou um copo na pia com sementes dentro, ou com café sujo, alguma coisa dentro, e aí ligou a torneira? Quando você liga a torneira, o que acontece? Está pingando, né? Está entrando água, e aquela água está sendo purificada.
Então, assim, todas as sujeiras, sementes que são lançadas dentro daquele copo, a água está entrando e a sujeira ela vai saindo. A água está entrando e a sujeira vai saindo. Está entendendo o que eu estou te falando? A água está entrando, a unção do Senhor, a palavra do Senhor, sabe, as coisas de Deus está entrando e a sujeira ela vai saindo em nome do Senhor Jesus. Então, se você estiver vigiando e orando em todo o tempo, a tentação ela chega porque é comum aos homens, a palavra de Deus diz. É comum aos homens, mas ela não fica. Por quê? Porque a unção do Senhor é maior do que essa sujeira que está querendo ser brotada sobre a sua vida e lançada sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então, e lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou, ele estava com os discípulos, mas mesmo estando com os seus discípulos, ele se afastou a uma pequena distância, então ele podia enxergar os seus discípulos ali. Ajoelhou-se e começou a orar. Ajoelhou-se e começou a orar. Pastor, mas para orar, eu preciso me ajoelhar? Não necessariamente. Porém, Jesus se ajoelhou, né? E orou ao Pai. Ajoelhou e fez Quando eu me ajoelho, eu mostro a minha rendição. Sabe quando a gente quando você vê filmes de reis, né? A pessoa chega, a pessoa não pode nem olhar para cima, não é isso? Tá os soldados lá do lado lá e a pessoa vem e se ajoelha perante o rei. Então, ele se ajoelhou. Agora eu posso chegar e eu tenho tanta intimidade com o meu papai que eu posso chegar e já sentar no colo do pai e já começar a conversar. Como você se sentir melhor, você faz. Se você se sentir melhor ficar em pé para orar, fique em pé para orar, porque senão como é que você vai conversar com o Pai embaixo do banho, né? Porque muita gente conversa no banho com o Senhor, louva ao Senhor no banho, ou quando está fazendo outras coisas, está louvando ao Senhor. Então, só quando eu me ajoelho que eu me comunico com o Pai, não. Em todo momento. Agora, no momento em que você vai ter uma relação, eu gosto de ajoelhar, eu gosto de me ajoelhar diante do Senhor, me faz bem. Começa ajoelhado, depois você está debruçado e fica sentado, deita, né? Porque depende da experiência que você está tendo com o Espírito Santo de Deus. Isso depende da intensidade, né? Porque nós vamos ver aqui mais para frente que Jesus, ele no final desses versículos que eu vou ler, Jesus ele suou gotas de sangue. Você acha que ele estava ajoelhadinho lá, normal, Senhor, e o sangue estava descendo? Não, ali ele estava em rendição total ao Senhor. Em rendição total ao Senhor. Agora, como que eu e você, nós vamos chegar numa rendição dessas? Através de intimidade com o Senhor. Intimidade hoje aqui na igreja, intimidade em casa, no lar, intimidade à noite, intimidade amanhã de manhã, intimidade durante o dia, intimidade no final do dia, e assim vem na terça-feira, quarta, quinta, sexta, sabe, dependendo da sua busca, o quanto mais você buscar, dependendo da intensidade que você busca, mais você vai ter comunicação com Deus, mais os segredos do Pai vão ser revelados para você, vão ser revelados para mim e para você. Amém? Pai, aí Jesus orando, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu. Olha só que lindo. Jesus ele estava orando e pedindo para que o Senhor o fortalecesse. E aí apareceu, sabe aqueles momentos que você não aguenta mais, Neuza? Que você não aguenta mais? Aí o Senhor ele envia um anjo. Ele envia assim anjo para te... Quando a gente não aguenta mais, o Senhor ele envia um anjo para fortalecer e renovar as nossas forças. Ele envia em forma de anjo mesmo, e ele envia em forma de figura humana também, como tem feito com você.
Ele cuida das nossas vidas. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ele orou ainda mais com intensidade diante do Senhor, intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os como? Dormindo. Jesus, ele estava orando com intensidade, e os seus discípulos foi ali acompanhar Jesus, na verdade. O mestre foi, vamos também, vamos lá, vamos na mesma vibe do nosso irmão mais velho. Mas Jesus, ele foi ali para orar mesmo, e conversar com o Pai, para ter comunhão, para ter intimidade com o Pai. E Jesus e os seus discípulos chegaram ali e estavam dormindo. Agora, como é que você tem que se aproximar do Senhor? Com um coração aberto, sem se preocupar com as coisas da vida, sem se preocupar com o tempo que está ficando ali com o Senhor. Cansaço, se você de repente começar, igual eu falei agora, se você está de joelho, o seu joelho está diretamente no chão, vai causar um pouquinho de dor, né? Mas se você relaxar, o que vai acontecer com o seu corpo? A carne é fraca, como diz lá no livro de Mateus, ele fala assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, porque eles estavam cansados. Então, separa um momento em que você não esteja cansado. Se você sabe que à noite, antes de dormir, você vai orar e vai te dar sono, separa outro momento. Separa na hora do almoço, esse momento de oração, separa na manhã, se acorda às 5 da manhã, acorda às 4:30 da manhã, né? O Vinão, cadê o Vinão? O Nego também acorda cedão assim, 5 horas da manhã. Acorda às 4, uns 15 minutos antes, começa com um pouquinho de tempo. Se o seu relógio desperta 6h40, põe para despertar 6h35, e aí levanta, começa com 5 minutos, porque às vezes, tanto para quem está há bastante tempo, como quem está há pouco tempo no Evangelho, isso vale para todos, porque às vezes quem está há muito tempo também, fica crente meio, não vou usar o termo que eu pensei, mas me ajuda aí, fica, acomodado, essa é uma palavra melhor que veio outra palavra na minha mente aqui. E aí tem gente que entende, tem outros que não entendem, fala, esse pastor aí Então, vai se acomodando, sabe? Eu tenho uma palavra, eu tenho, de repente, alguém que ora, eu tenho, não sei o que, e vai, Abinadab se acomodou, então. Mas enquanto a arca estava ali, ele foi abençoado, né? Na verdade, essa parte de Abinadab, quando a arca do Senhor repousou na casa dele, né? Mas aí não foi que ele não quis mais a arca lá, é que ficaram sabendo da arca que estava lá, ele estava sendo abençoado, e aí foram buscar, né? Na verdade também. Então, o crente, quando ele, né? Ele fica acostumado, né? Acostumado não, ele fica acomodado, então fica mais aquelas orações, né, flechas, tudo bem, não, ou então se acomoda também, até com a enfermidade, Deus não vai curar mais, tudo bem, eu já me acostumei já, e Deus, né, sabe o que faz. A vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus não tem nada de ruim, porque Paulo, quando ele fala lá na carta aos Romanos, lá no capítulo 7, foi-me dado um espinho na carta, um mensageiro de quem? Mensageiro de Satanás.
Esse espinho que foi o mensageiro de Satanás que lançou essa enfermidade. Então, não vem de Deus, não vem do Senhor. O que Deus tem para as nossas vidas é bom, é perfeito e é agradável, em nome de Jesus. Amém? Então aí ele orou, onde que eu estou aqui? Que fala do anjo. O anjo o fortalecia, estando angustiado, já passei aqui. Quando se levantou da oração e voltou, então os seus discípulos estavam dormindo. Cutuca seu irmão e fala, para de dormir. Você está dormindo demais, fala para o seu irmão, está dormindo muito. Você está pensando nessa chuvinha aqui, né? Você que está em casa nos assistindo aí, ó, desperta em nome de Jesus. Desperta, né? Senta e começa a ouvir a palavra aí de oração em nome de Jesus, para que você seja abençoado. Então nós vemos a chuvinha, já estou pensando, né? Vou almoçar, vou encostar no sofazinho, né, Luciano? Já está imaginando, olha lá, eu não adivinhei não, é o que eu gostaria de fazer. Mas comigo não será assim, né, Bruno? Nem com você. Então a gente já, poxa vida, olha... Mas aí, já pensou como seria gostoso também? Eu vou almoçar e vou de repente ver um filme de Jesus, um filme do Senhor. Não é nem para ler a Bíblia que eu estou falando, olha, ver um filme. Né? Alguém que eu não visito há muito tempo e está precisando de algo de Deus, eu vou fazer essa visita, sabe? Começar a ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Dormir não é, deixa para dormir na hora, porque quem dorme muito está morrendo aos poucos, sabia? Não é? Tá morrendo, por quê? Né? Você dorme quantas horas por dia? Tem gente que dorme 12 horas por dia, meu Deus. A irmã Patrícia ali falou, que hora? Dorme. 12 horas, consegue dormir 12? Meu pai do céu. Fica com vergonha não, Luciano. 12 horas, eu não consigo dormir. 7 horas já está doendo tudo já no corpo, já, não é verdade? Então, mas ela dorme 12, mas vai separar um tempinho de oração com o Senhor. Está sendo instruída hoje aqui. Então, desperta, em nome de Jesus. Amém? Dominados pela tristeza, né? Por quê? Por que estão dormindo? O Senhor perguntou. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Aí de novo o Senhor falando sobre tentação. Então nós somos tentados. Nós somos tentados em todo tempo. Por isso nós precisamos vigiar em nome do Senhor Jesus. Não falei nada ainda do que eu marquei aqui. Glória a Deus. Glória, estou olhando para a hora. Glória a Deus. Vamos lá. O ministro que quer ser usado tem que ter uma vida de oração. Muitas vezes a gente, né, fala, poxa, aquela pessoa lá, Deus usa tanto aquela pessoa, eu queria ser usado como aquela pessoa. Mas você não dedica o tempo de oração que aquela pessoa dedica. Você não dedica o tempo de oração que aquela pessoa... Então você fala, eu quero ter a unção que ele tem. Eu quero falar como ele fala. Eu quero... Mas e a oração? E a intimidade? Não é nem, eu quero unção dobrada. E você, unção, derrama. Tudo bem, mas e aí? Falou de unção dobrada, eu lembrei de Elias e Eliseu. Só que Elias... Enquanto Elias estava indo para um lado, Eliseu estava colado. Aí Elias queria fugir porque ele sabia que o Senhor iria tirar ele. Não vou me apartar de vocês. Seguiu. E assim a capa caiu sobre a vida de Eliseu. Não é verdade? Amém? E aí ele ficou com essa unção de Elias sobre a vida dele. Então, você que quer ser usado, quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, você precisa ter uma vida de oração. Às vezes você não consegue falar de Deus para outras pessoas com tranquilidade, por quê? Porque está faltando intimidade com o seu papai, para que você possa falar desse papai para outras pessoas.
Porque você não consegue falar do seu papai terreno, você não consegue falar dele para outras pessoas? Ah, meu pai é assim, meu pai ele gosta disso, meu pai gosta daquilo outro. Você fala do seu pai terreno assim, não fala? Porque você conhece o seu pai terreno. Agora, para que você possa compartilhar os segredos do papai celestial, você precisa ter comunhão e você precisa conhecer, senão você não vai conseguir falar. Amém? Oração é caminho de intimidade, isso eu já falei bastante aqui. Buscar intimidade para poder crescer. Você só cresce se você busca intimidade com o Senhor. Se você não tem uma vida de oração, você vai ficar estagnado, você vai ficar parado. Você vai só, chega na igreja, sai da igreja, chega na igreja, sai da igreja. Então, para um crescimento, é necessário que você busque intimidade com o Senhor. A oração, ela libera o poder de Deus para as nossas vidas. É através da oração que o poder de Deus é liberado para as nossas vidas. Você quer poder de Deus? Nós queremos, nós falamos, eu quero poder de Deus, né? Agora, o poder de Deus para quê? Para falar que tem poder de Deus sobre as nossas vidas? Não, poder de Deus para orar por missões, poder de Deus para ajudar o necessitado, poder de Deus para olhar para as nossas vidas e olhar para as nossas falhas, para os nossos erros e se prostrar diante do Senhor e confessar aquilo que está no nosso coração, pedindo perdão ao Senhor. Poder de Deus para isso, porque muitas vezes nós falamos, eu quero o poder de Deus para orar e o demônio ser expulso. Vai acontecer isso também, porém, o poder de Deus ele é derramado sobre o vaso limpo, limpo para que outras vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? Em Jeremias 33:3 diz o quê? Invocar-me-ei, e eu lhe responderei. Então, invoca-me, e eu responderei o quê? Coisas grandes e insondáveis, que você não sabe. Quem sabe é o seu espírito, que se comunica com o Espírito de Deus. Mas está no seu espírito, mas não chegou ainda à sua mente. Para que chegue à sua mente, você precisa de comunhão com o Senhor. Entende isso? Amém? Em nome de Jesus. Então, invoca o Senhor, e eu lhe responderei coisas grandes e firmes, insondáveis, que você ainda não conhece, que você não sabe. É através da comunhão que nós vamos saber dos segredos de Deus. Deus pode e Ele quer fazer. Quando invocamos, Deus responde. Quando eu invoco, Deus ele responde. Quando você fala, o Senhor ele não fica calado. Amém? Ele responde às nossas orações. Vida de oração, ela traz sensibilidade. Vida de oração traz sensibilidade, sabe? Você fica mais perceptível as coisas no mundo espirituais, o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Quando se aproxima alguma situação, você já fica atento. Então, oração deixa você mais sensível. Amém? Por isso, nós precisamos ter uma vida de oração. Orar num canto secreto, eu já falei. Oração sempre em primeiro lugar. Tudo que você for fazer, meu irmão, tudo na vida tudo que você for fazer na vida, tem que ser em primeiro lugar. Você precisa buscar Deus, você precisa orar. A pastora Márcia testemunhou aqui. Oração. Orou ao Senhor. E outra coisa, você orou, você não pode ter dúvida. Porque fé, ela não duvida. Que eu lembro que a pastora falou, eu fiquei na dúvida. A fé, ela não duvida, porque se você tem dúvida, na fé, ela não é operada. Porque fé o que é? É o firme fundamento das coisas que eu não enxergo. Lá no livro de Hebreus 11. Eu não estou vendo, mas eu creio, como se já tivesse acontecido. Isso é fé. Então,
A fé, ela não duvida, já aconteceu. Você orou, já aconteceu, já se materializou. E é assim que você precisa crer, em nome do Senhor Jesus. Então, precisa estar orando, em primeiro lugar, para tudo na sua vida, para que tudo venha se resolver na vontade do Senhor. Oração como estilo de vida, é um estilo de vida, meu irmão. Faz parte, está impregnado. Você é crente? Você é cristão? A oração faz parte da sua vida, não é coisa de careta. E oração não é só para aquelas senhorinhas que vêm para a igreja e tem o círculo de oração. Não. Nós pensamos assim, né? Poxa, as irmãs se reúnem lá, oração. O pastor Júlio vem aqui para o dia da oração. Não, não é só o pastor Júlio junto com os irmãos. Não. Oração é para todo crente. É relacionamento com o Senhor. Amém? Aí eu dei o exemplo de Jesus, já falei. Lucas 18, o verso 1. Devem orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Você pode ver, pessoas que têm uma vida de oração, às vezes o armário não tem nada, está tudo vazio, e a pessoa está ali, fervoroso, orando, crendo, porque sabe que o Senhor, Ele é o provedor, que Ele prepara todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Então não desanima, assim como a Neuza abriu o coração para nós, não desanimou, está lutando aqui em nome do Senhor Jesus, continua lutando com o esposo, continua lutando, não vai desanimar. Não desistir da vida de oração. Nós não podemos desistir da vida de oração. Fala para o seu irmão, você está entendendo o que é oração? Porque eu estou falando... Irmãos, o que eu estou falando, porque, olha, eu devo ter falado oração aqui umas 1000 vezes, mais ou menos. Oração, oração... é o que move o coração de Deus. Essa igreja precisa orar. Essa igreja precisa orar, irmãos. Se nós queremos a resposta do Senhor, é através da oração. Sonho? É verdade, eu tinha esquecido disso. Eu sonhei. A igreja saindo de madrugada, vindo para orar, na madrugada, nós vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Vigília, hoje eu repassei algumas coisas, também encontrei algumas situações que a gente conversou sobre vigília, sabe? Oração junto com os obreiros, os pastores, os irmãos da igreja. Enfim, nós precisamos nos reunir para orar, em nome de Jesus, como corpo também, em nome de Jesus. Eu falei sobre Lucas 1,18, nunca esmorecer, não desistir da vida de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, o verso 13, diz assim: ore no sofrimento. Quando você está em sofrimento, lá no livro de Tiago, verso 13, o 5, verso 13, fala assim: quando você está em sofrimento, ore. Quando você está feliz, cante de alegria, ore ao Senhor, né? Cantar diante de Deus. Orai, Tiago 5,17, fala assim para nós orarmos de qualquer jeito em algum tempo. Não, ele fala como? Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Chuva caia sem cessar. O que é? Está desde manhã caindo sem cessar a chuva. Não para, não para. Então aqui, quando ele fala aqui, ó, orai sem cessar. Orar em todo o tempo. Orar. Estou caminhando, estou orando. Estou me alimentando, estou orando. Estou conversando, eu estou falando e estou em pensamento orando. Amém? Eu vou pular, vou ver só os versículos aqui. Efésios 6, o verso 18.
aí também vai falar para nós orarmos em todo o tempo. Vamos lá para Efésios 6. Efésios 6, verso 18. Diz assim, o verso 18: orem no... O que é orar no Espírito? Guiado em pensamento. Orem no Espírito em todas. Você viu que nós falamos oração sem cessar. Aqui ele fala, orem em todas as ocasiões, em todas as situações, no trabalho, visitando o cliente, não importa aonde você está, não dá para orar. Você não se retira no banheiro para fazer suas necessidades? Antes de qualquer reunião, vá no banheiro no local onde você chegou, deixa eu usar seu banheiro. Vai lá no banheiro e ora, abençoa o lugar. Vai ser outra situação, a sua vida vai ser outra, a sua reunião vai ser outra, a sua vida vai ser outra, sempre procurando uma oportunidade para poder falar do Pai. Porque aquele que tem muita intimidade com Deus, aquele que tem muita intimidade com o Espírito Santo, não vai conseguir ficar calado, ele sempre vai querer, vai escapar alguma coisa da parte do Senhor para a vida de outras pessoas. Então, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Aí depois ele fala, com toda oração e súplica. Jesus orou intensamente. Aqui ele está falando, Paulo está falando, para orar suplicando diante do Senhor, em nome de Jesus. Oração e súplica. Tendo isso aonde? Em mente. Estejam atentos e façam o quê? O que é perseverar, irmãos? Insistência, perseverar. Não deu certo ainda, continue clamando ao Senhor. Continue, você não precisa sentir, sabia? Eu não senti para orar. Irmão, você vai continuar sem sentir. Você vai continuar sem sentir. A oração na intimidade, você precisa sentir para conversar com o seu pai, para conversar com a esposa, para conversar com o irmão. Você precisa sentir. Agora, para aquele que é o seu pai espiritual, você precisa sentir para conversar com ele? Não. Em todo o tempo, papai, eu preciso do Senhor. Eu quero relacionamento com o Senhor. Olha, o Senhor viu o que está acontecendo? Não está dando mais, papai. O que eu faço nessa situação? E aí o Espírito Santo de Deus vai nos guiando. Nós temos ferramentas na nossa mão. Nós temos as armas nas nossas mãos. E nós não usamos. E se nós não usamos, quem são os prejudicados? Somos nós mesmos. Amém? Deixa eu ver aqui o que dá para pular aqui. Amém? Vamos finalizando aqui. Livro de Romanos 10, o verso 13. O que diz aí? No 10, o verso 13, diz o quê? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, sabe, em todo tempo, em nome de Jesus. Oração é um processo de crescimento. Não orar como ato religioso, mas na dependência do Pai. O que é orar como um ato religioso, irmãos? É como se fosse uma, que nós falamos agora há pouco, como uma reza. Eu vou para a igreja porque eu tenho um compromisso. Mas depois desse compromisso, aí eu faço o que eu quero da minha vida. Isso é uma religiosidade. Eu cumpri a minha missão.
já resolvi, então agora eu faço o que eu quero da minha vida. Não. Quem quer relacionamento com o Pai, vem aqui, ouve a palavra de Deus, e aí começa a praticar aquilo que ouviu. Eu ouvi a palavra de Deus e aquilo foi bom, me alertou. Então eu vou começar a praticar aquilo que eu ouvi e começo a fazer em casa. Amém? Em nome de Jesus. Então a oração é um processo de crescimento, não orar como um ato religioso. Quando não sabemos o que fazer com algumas situações, o que nós fazemos? Nós não sabemos, eu não sei mais o que fazer. Tem coisas, várias coisas que eu não sei o que fazer, irmãos. Aí eu oro. Várias coisas, né, Neuza? Que a gente não sabe o que fazer com a nossa mão. Mas o Senhor deixou uma ferramenta poderosa nas nossas mãos, que é a oração. Bate. Bate. E a porta vai ser aberta. Bate, continua batendo. E a porta vai ser aberta em nome de Jesus. Nós não podemos desistir, em nome de Jesus. A oração evita danos e erros. Consultar aquele que é o Criador, aquele que sabe de todas as coisas. Evita que você erre, evita que você peque. Criar hábito, eu já falei sobre isso, hábito de oração. Precisa criar hábito, precisa ter o costume, como eu falei lá no início do texto, lá de quando eu li o livro de Lucas, eu falei assim, como de costume. Então Jesus, ele tinha um hábito de orar, ele não orava de vez em quando. Não tenha vergonha de orar com seu pai. Não tenha vergonha. Às vezes a gente, mas eu tenho vergonha de orar em público. Como que você tem vergonha de orar em público? Falar do seu pai em público, você fala do seu pai terreno? Tem pessoas que têm dificuldade, mas ainda fala do pai terreno. Agora falar do seu pai, sabe, o espiritual, que te provê todas as coisas, que é o que já te garantiu a vida eterna. Então não tem que ter vergonha. Fale. Agora você vai conseguir falar desse pai se você tiver intimidade, como nós já falamos a respeito disso. Então nós precisamos ter hábito de oração com os filhos, hábito de oração com o esposo. Você que está, esposa, tem poucos casais aqui, mas você que está com a sua esposa aí, esse hábito, às vezes a gente, por causa de situações dentro de casa e do cansaço, a gente acaba deixando para depois e para de orar junto. Amém? Então precisamos ter hábito de orar. Homens que oram, pessoas que oram, faz a diferença. As orações nossas se materializam, as palavras elas se materializam no mundo espiritual. Você fala a palavra e a palavra ela se materializa. Amém? E para encerrar nós vamos orar. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor, tem um cântico aí preparado já? De oração, desde que não seja o creio no poder da oração. Amém? Glória a Deus. Bom, você sabe agora um pouquinho o que é oração. Quem é que gosta de orar aqui? Quem gosta? Gosta? Amém. Quem gosta de orar? Então vem aqui orar. Vem aqui orar, irmão. Vem cá orar. Vem cá orar você que falou que gosta. Depois vem o Paulo César. E quem mais quiser vir orar aqui na frente, venha. Em nome de Jesus. Vamos, meu irmão, é só para orar, não é para ler a palavra não, viu? É oração só. Nego, vem depois orar também. Amém. Ele não vem até aqui, eu vou até lá, né, irmão? Amém. Amém. Coloca lá, abençoa. Está abençoado em nome de Jesus.
Paz e graça, irmãos. Por incrível que pareça, essa semana nós vamos começar a ter no Rema um estudo sobre oração. Oração que prevalece. E como o pastor disse aqui, quando a gente ora ao Pai e pede ao Espírito Santo para que interceda em nome de Jesus, a palavra que nós proferimos, ela se materializa. Então, eu quero profetizar graça, paz, alegria, saúde, sucesso, prosperidade espiritual na vida dos meus irmãos. Porque diferentemente do que é pregado no mundo hoje, o mundo tem pregado prosperidade material. E a nossa maior riqueza é ter proximidade com o nosso Pai. Então, Pai, nessa manhã eu te apresento todo e qualquer pedido dos meus irmãos, Senhor. Aquele pedido que está contido no coração, Pai, de uma semana maravilhosa, de abertura de portas de emprego, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor atenda agora, incline os teus ouvidos, Senhor, para cada pedido que foi colocado aqui agora, Senhor. Visita cada coração, Pai, sonda cada coração, tira tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, desse coração que está entristecido agora, Pai, que o Senhor envie o seu anjo com a sua alegria, com a sua paz, que excede todo o entendimento, Senhor. Consola o coração triste, Pai. Cativa as mentes que estão aqui, Pai, para estarem focadas somente em Ti, Pai. Que todas as pessoas, os meus irmãos que estão aqui, Pai, possam confiar em Ti, Senhor. Apresentar as suas orações, os seus pedidos, Pai. E possam crer que ao lançar a palavra, a sua oração, o seu pedido será atendido. Irmãos, essa palavra pode demorar um pouquinho para se materializar, mas ela já se materializou, como aconteceu com Daniel. Daniel recebeu a visita de um anjo, e o anjo disse para ele: Daniel, as suas orações, assim que você as fez, já foram atendidas. Porém, eu tive que lutar com o inimigo até trazer a tua oração aqui, materializar tudo aquilo que você pediu. Então, irmãos, às vezes a palavra demora para se materializar, mas ela já aconteceu, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que eu profetizo, semana abençoada, semana maravilhosa para todos nós, semana de livramentos, livramentos em nome de Jesus, semana de saúde, semana de celeiros cheios, em nome de Jesus. Eu profetizo para a minha igreja, para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus e amado Pai, abençoa, Pai, a vida dos filhos Teus, em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre a vida de cada um, Senhor, a Tua unção, a Tua graça. Manifesta, Senhor, o Seu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Olha, Senhor, por cada um, Senhor, atende misericórdia, Senhor. Atende, Senhor, abençoa a cada um, segundo as suas necessidades, Senhor. Visita, Senhor, todos aqueles que não puderam vir, estão em suas casas, em seus lares, Senhor. Abençoa os nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos inimigos também, que estão carentes de misericórdia, como um dia também nós fomos. Abençoa, Senhor, que o Seu amor, Senhor, chegue a cada coração, Senhor. Visita os enfermos, os encarcerados, aqueles também, Senhor, que estão presos, Senhor, às drogas, Senhor, nas garras de Satanás. Tenha misericórdia, Senhor. Olha pelos Teus pequeninos, Senhor, por aquelas suas ovelhas, Senhor, que estão perdidas no mundo. E trabalha, Senhor. Opera um milagre sobre a vida delas, Senhor. Como um dia fizeste na minha, e de muitos outros que aqui se encontram, Senhor. Que o Seu grande amor, Senhor, alcance a cada um, Senhor, dos Teus pequeninos. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Olha pelos meus filhos, Senhor. Olha pelas minhas filhas, pela minha esposa. Olha pelos meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos. Olha pelos familiares, Senhor, de cada um dos Teus aqui nessa manhã, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso dia, a nossa semana, Senhor. Abençoa o nosso entrar e o nosso sair, Senhor. Onde a gente colocar a planta dos nossos pés, Senhor, que a Tua graça, a Tua unção, o Teu Espírito resplandeça, Senhor, e algo, Senhor, extraordinário aconteça, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço,
Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Pai, teu nome é santo, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor, que o Senhor que conduz todas as coisas, o Senhor conduz as nossas vidas, o Senhor nos traz o perdão, o Senhor nos dá muito mais do que pedimos e pensamos, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela nossa família, pela nossa esposa, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, ó Deus querido. Nós somos gratos ao Senhor por este lugar, Senhor, que o Senhor providenciou, que o Senhor abriu essas portas, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu temor, mas o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus que nos salva, é um Deus que traz reconciliação com Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos livrado, dado livramentos todos os dias. O Senhor tem, aberto portas. O Senhor tem dado tantas coisas para as nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos, Deus. Continua, Senhor, operando em nossas vidas, Pai. Continua, sim, Senhor, nos alicerçando, Papai querido, para que nós possamos, sim, Senhor, não desanimar, Pai. Obrigado, sim, por todas as coisas que o Senhor tem feito, pelo alerta que o Senhor tem nos dado nessa manhã, para que nós venhamos abrir, sim, Senhor, a nossa boca, para podermos, sim, Senhor, orar, falar contigo, Senhor, todos os dias, Senhor. Pai, nos ensina mesmo, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, que o seu nome seja louvado e glorificado em todo o tempo, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Tem mais alguém que quer orar? Tem? Não? Amém. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Nós como igreja, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pela liberalidade que o Senhor traz a nós. Nós podemos te adorar, nós podemos te buscar. Nós somos livres para isso, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque estamos aqui, estamos atentos àquilo que o Senhor tem falado. Senhor, que o teu nome seja glorificado. Tu és o Pai nosso e que o seu nome seja santificado, Senhor. Que mais e mais vidas venham te conhecer e santificar o teu nome. Senhor, que possamos nos oferecer como sacrifício vivo diante do teu altar, com as nossas vidas, dedicando os nossos membros, para que outros sejam alcançados, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, neste lugar, através das nossas vidas, onde estivermos, Senhor, que o teu nome seja glorificado, que as nossas vidas sejam, Senhor, para adorar o teu nome. Nós queremos nos reunir aqui para dizer que tu és santo, que tu és o Deus poderoso, que nos unirmos em oração para declarar a pessoa de Jesus Cristo, que nos salvou, que nos libertou, que nos mantém de pé, que nos dá esperança, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, como igreja. Obrigada por estarmos aqui. Obrigado pela vida do nosso pastor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Sustenta aqueles que não tiveram força, que não puderam vir, que eles sejam alcançados, abraçados, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que sejamos um, Senhor. Nos dá a unidade do teu Espírito, que alcancemos, Senhor, para que possamos adorar em unidade. Nos ensina, Senhor, nos ensina a cada dia a buscar o Senhor. Senhor, motiva os nossos corações. Queremos ter intimidade contigo.
Queremos, como corpo, aprender a ser guiado pela cabeça, Senhor Jesus, e não pelas nossas próprias vontades. Abrimos mãos, nos rendemos, renunciamos a toda vontade humana, Senhor, para que a sua boa, perfeita e agradável se cumpra sobre nós, Senhor Jesus. Nós aguardamos em Ti, nós ansiamos em Ti. A Tua presença é agradável para as nossas vidas, como a corça anseia pelas águas, assim nós ansiamos pelo Senhor. Tu és o nosso alimento diário, Tu és a nossa porção, nossa alegria, o nosso tudo está em Ti. O nosso sábado, o nosso descanso, tudo se completa em Ti, tudo se acha no Senhor. Meu Deus, que nós possamos aprender juntos o que é congregar, o que é estar em união, o que é poder um ser manifestação do Senhor para o outro. Senhor, nos ajuda, Senhor, ter a percepção do corpo de Cristo, Senhor. Nós Te agradecemos pela palavra que o Senhor enviou, Senhor, que nós nunca nos esqueçamos de orar por aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Abençoa, Senhor, cada missionário. Abençoa, Senhor, cada irmão que passa perseguição e que não tem como ouvir a Tua palavra como nós estamos escutando hoje, Senhor. Que eles são corpo, eles são parte nossa e que eles possam ser sustentados em oração. Abençoa o pastor que está na Síria fazendo aquele trabalho secreto com aquelas crianças. Que o Senhor prospere, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor esteja com o pastor Osni, com a sua esposa, com os seus filhos, que eles possam receber do Senhor o renovo, que nós como igreja possamos ser um com eles. Senhor, abençoa cada homem, cada mulher que está espalhado pelo mundo, abrindo mão das suas vidas para servir ao Senhor em todo o povo, em toda a nação, para que línguas e povos sejam alcançados. Senhor, obrigada, Jesus, porque nós podemos ser um com eles. Pai, nos ensina a Te adorar, Senhor, nos ensina a Te buscar. Somos dependentes do Senhor, totalmente dependentes de Ti. Rendemos-nos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Tudo é seu, Jesus. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, isso a minha. Ele pode. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Sempre. Por Ti vou caminhar,
coração, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra aos teus pés tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Jesus, eis-me aqui, Oh, amado da minha alma, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. aleluia. Amém, irmãos. Amém. Os trabalhos da semana, né? Amanhã nós temos no primeiro horário aí, jejum e oração. Amém? Primeiro horário aí, aonde você estiver, esteja jejuando por esse ministério, pela sua família, né? Nós já falamos sobre jejum, que você jejua por, mas você jejua para que você fique mais sensível, mas não jejuar pela causa como uma troca. O jejum, ele serve para te deixar mais sensível às situações em que você tem que clamar. Amém? O jejum é para isso, em nome de Jesus. Então amanhã no primeiro horário, jejum, e na terça-feira oração, às 3 horas da tarde, às 8 horas da noite, estudo bíblico. Você que tem dúvidas aí a respeito do que é a palavra de Deus e entender o que é a palavra de Deus, vem aí para o estudo bíblico, teologia, às 8 horas da noite com a pastora Samira. E na quinta-feira culto, sexta-feira oração, de novo às 7 horas da noite. E também tem um compromisso aí na sua casa. Pensa aí no horário na sua casa em que você vai orar todos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E pensa aí um horário que vai dar certo de você orar, conversar pelo menos um pouquinho com o Pai. Pensa aí no horário. Pensou todos os dias? Amém. Então, esse dia também, todos os dias, esse horário está marcado. Você com o nosso papai. Amém? Em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus. Pessoal que vai fazer curso de batismo, 1h da tarde com a irmã Sâmia, evangelista Sâmia, aqui na igreja. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Fala para ele, ora que melhora.